Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estou muito feliz porque estamos aqui para mais um tema da nossa série O Mistério da Profecia, esse livro extraordinário que tem sido uma bênção para todos nós, não é verdade? Se você já tem o seu livro, muito bem, parabéns. Se você ainda não tem, adquira o seu livro agora mesmo. Aparece na sua tela um link, um contato, onde você vai conseguir adquirir o seu livro. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do livro, que vai da página 195 até a página 212. Esse, portanto, é um capítulo muito importante e o título é Quando o Mundo Entrou na Igreja. Prepare o seu coração. Essa pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação também, mas o livro traz como uma afirmação, quando o mundo entrou na igreja. Eu vou mencionar para você aqui uma frase que aparece na página 196, que diz assim: o culto ao sol era uma tendência comum na adoração de coisas criadas. Veja uma outra citação que aparece aqui na página 199. Diz assim: o sábado é um sinal de que Deus nos criou e também de que tem poder para nos criar novamente ou nos santificar. São frases muito fortes. Veja, por exemplo, essa aqui da página 200. Um inimigo vindo de dentro falaria em nome de Deus e causaria transtorno à causa do evangelho. Então você já percebeu que, baseado nessas frases que eu mencionei, você já percebeu que esse tema vai nos levar a um entendimento bem profundo de coisas bem profundas. Hoje, o mistério da profecia vai trabalhar Daniel 7, um pouquinho de Apocalipse 13, um pouquinho de Tessalonicenses. Você vai ter hoje esse mistério revelado aqui no nosso tema. Pegue a sua caneta, a sua Bíblia ou o seu computador, o seu celular, para você anotar aquilo que for interessante para você. Tá bom? Muito bem, aqui está o livro aberto e agora eu pego a minha Bíblia aqui para que a gente possa abri-la e analisá-la profundamente. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 7 e no versículo 25, que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui nós temos uma profecia bastante significativa e uma profecia contundente. Ela diz que um dia alguém mexeria na lei de Deus, mudaria os tempos e a lei, e diz ainda que perseguiria o povo de Deus por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quem será que faria isso? E quando será que essa situação ocorreria? Bom, para ampliar um pouco o nosso entendimento, vamos para Daniel capítulo 8, verso 12, que diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Bom, esse texto dá uma mensagem mais forte ainda. Diz que o poder do mal, além de mudar os tempos e a lei, como diz no capítulo 7, verso 25, aqui diz também de forma mais profunda, de que a verdade seria lançada por terra. E que alguém jogaria a verdade por terra, pisaria na verdade, faria isso e prosperaria. Portanto, aqui está uma profecia, aqui está algo que faz parte do mistério da profecia. Eu pergunto, isso aconteceu? Quando aconteceu? Com quem e por que aconteceu? Bem, nós precisamos parar um pouco para fazer uma análise desse texto. Temos que parar um pouquinho para considerar o que diz o texto bíblico. Você sabe que Daniel 7 e Daniel 8 tratam, entre outras coisas, sobre o poder do anticristo. E o anticristo é também a primeira besta de Apocalipse 13, que é também o homem do pecado de Tessalonicenses. Veja, por exemplo, o que diz a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia em Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Ouça o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uau! Isso é muito forte, não é? Bem, nós temos então aqui 3 textos. O primeiro é Daniel 7:25, que diz assim: alguém vai mudar os tempos e a lei e vai perseguir os cristãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Depois temos Daniel 8:12, que fala assim: esse poder da ponta pequena do anticristo vai jogar a verdade por terra e vai prosperar. E agora, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, fala assim: viria o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição, e que iria se assentar do trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, com essas 3 passagens bíblicas, nós podemos fazer uma consideração bem profunda, com base no capítulo 12, que estamos considerando hoje, do livro O Mistério da Profecia. Meu amigo e minha amiga, é assim: sempre houve um grande conflito. O grande conflito começou no céu entre Cristo e Satanás. E Cristo expulsou Satanás. Ele veio para a terra e aqui na terra começou a trabalhar contra os princípios de Deus. Ele tentou de tudo para eliminar a verdade da terra e para destruir a Jesus. Só que Satanás foi destruído, ou seja, foi vencido na cruz. Na cruz, Jesus o venceu, o derrotou. Hoje, o inimigo é um inimigo vencido, derrotado pelo sangue de Jesus. Então, uma vez que ele está derrotado, não lhe resta outra coisa senão perseguir os cristãos e tentar enganar as pessoas para que as pessoas possam ir para o inferno juntamente com ele. E uma das maneiras que o inimigo tem de levar pessoas à perdição é mudando a verdade de Deus em mentira. Como diz Romanos 1:25. É justamente tentando confundir a cabeça das pessoas. É assim que o inimigo trabalha, entre outras coisas. Por exemplo, os 10 mandamentos foram escritos por Deus com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. E nos 10 mandamentos tem um mandamento, que é o 4º, que fala sobre o sábado. O que o diabo fez? Ele usou um poder político-religioso, que é a primeira besta de Apocalipse 13, que é o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses, que é a ponta pequena de Daniel 8 e Daniel 7. O diabo usaria esse poder político-religioso, sabe para quê? Para mexer na lei de Deus, para mudar os tempos e a lei. E você sabe que, infelizmente, no passado, aconteceu uma mudança da lei, não na Bíblia, não por parte de Deus, mas por parte dos homens, por influência de Satanás. Por exemplo, eles mudaram o sábado para o domingo. Isso que eu estou dizendo era uma profecia bíblica e é registrado na história. E nós sabemos que Constantino, o grande imperador romano, com o apoio do bispo Eusébio, um bispo da igreja de Roma, e juntamente com outras pessoas, fizeram o primeiro decreto dominical, quando eles tiram o sábado de cena e colocam agora o primeiro dia da semana como sendo o dia venerável ao sol. E aí eles passaram a usar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. E mais tarde, depois, eles colocaram um nome no primeiro dia da semana. E o nome passou a ser domingo. E domingo significa dia do sol. Enquanto que o sábado é o dia do Senhor, o domingo é o dia do sol. Eles mudaram a lei de Deus como estava profetizado em Daniel 7:25. Entendeu? Assim cumpriu a profecia de Daniel 7:25. Mexeram na lei, trocaram o sábado pelo domingo. E esse decreto dominical, assinado, feito por Constantino, foi no dia 7 de março do ano 321 da nossa era. Essa mudança foi bombástica, foi uma agressão à lei de Deus, foi uma perseguição aos princípios bíblicos. A própria Igreja Católica Apostólica Romana reconhece a mudança do sábado para o domingo. Se você pegar o Catecismo Católico, vai perceber que ali no Catecismo o 3º mandamento fala assim: guardar domingos e festas de guarda. Ou seja, a Igreja Católica reconhece a mudança, aceita que foram eles que mexeram na lei de Deus e de maneira muito clara fala assim: não, nós mudamos mesmo. Eles assumem isso, com documentos e tudo mais. Aí tem um outro problema, porque as igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, as igrejas que são igrejas que deveriam crer e aceitar a Bíblia, infelizmente aceitaram a mudança do sábado para o domingo, ou seja, rejeitaram a guarda do sábado e estão guardando o domingo, seguindo a orientação do homem do pecado, que diz Tessalonicenses.
Ou seja, muitas vezes, pessoas que são evangélicas, protestantes, que deveriam ficar só com a Bíblia, acabaram cedendo à pressão e rejeitando o sábado do Senhor e guardando o domingo, que é o dia do sol. Veja, por exemplo, nas igrejas evangélicas de hoje, a escola é dominical, não é sabatina. Por que é dominical? Porque guarda o domingo. Por que não é sabatina? Porque não guarda o sábado. Então, meu irmão, abra o olho. Abra o olho, fica atento, entendeu? Vigia, varão. Vigia. Porque o que diz a Bíblia é o que é o certo. O que os homens dizem, não. Mas o que Deus fala é o certo. E Deus está chamando a sua atenção hoje para essa grande verdade. Amém? É isso mesmo. Então, como diz o nosso capítulo de hoje, o capítulo 12, que estamos estudando, olha o título. Quando o mundo entrou na igreja. Então, infelizmente, as pessoas, os seres humanos, apostataram, abandonaram os princípios bíblicos por conveniência, por tentar adaptar a vida cristã ao seu estilo de vida. E rejeitaram os princípios bíblicos muitas vezes. E não foi só no sábado que mexeram em outros textos bíblicos também e outros princípios bíblicos também. Mas hoje eu queria deixar bem claro isso para você. Infelizmente, o paganismo entrou no cristianismo, perseguiu os cristãos foram perseguidos durante a Idade Média por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos de perseguição. A verdade foi jogada por terra, foi pisada, foi ignorada, foi rejeitada e hoje milhares e milhões de pessoas com a Bíblia na mão não conhecem a verdade. Sabia? E tem mais uma coisa. Existem muitas pessoas hoje que frequentam igrejas e que são pessoas sinceras, mas a única coisa que eles sabem é glória a Deus e aleluia. Nada mais além disso. A pessoa fala, não, Jesus salva, glória a Deus, aleluia, só isso, não sabe mais nada. Se você perguntar assim, qual é o selo de Deus? A pessoa não sabe. Qual é a marca da besta? A pessoa não sabe. Me fala sobre o santuário, a pessoa não sabe. Me fala os 10 mandamentos aí de memória, a pessoa não sabe. Me fala aí sobre a volta de Cristo, o milênio e a nova terra, a pessoa não sabe. Me fala sobre o estado do homem na morte, a pessoa não sabe. Me fala sobre justificação pela fé, ela não sabe. Me fala, a pessoa não sabe. Quer dizer, muitas pessoas estão na igreja, mas não conhecem a Bíblia. Ô irmão, ô irmã, é hora de abrir os olhos e abrir os ouvidos e o coração e aceitar a palavra de Deus e não permitir que a visão mundana entre na sua vida ou na igreja, mas que a partir de hoje você tome uma atitude, uma decisão e diga assim, a partir de hoje eu serei uma pessoa diferente. Eu vou ler a Bíblia, eu vou conhecer melhor a palavra de Deus, eu quero saber o mistério da profecia, eu quero desvendar esse mistério, eu quero entender a verdade, eu quero me preparar, eu quero servir a Deus, eu quero andar com Deus, eu quero seguir a verdade e eu quero ir para o céu quando Jesus voltar. Amém? Você aceita essa decisão? Você quer tomar essa decisão? Quer começar uma vida nova? Quer nascer de novo? Quer dar a volta por cima? Quer a partir de agora começar tudo outra vez? Se você quiser, é o momento de você chegar mais perto da Bíblia, da igreja, das verdades bíblicas. Vamos fazer o seguinte, se você quer começar uma vida nova e seguir a verdade da Bíblia, levante a mão. Vai, levanta a mão na sua casa, onde você está, ou no trabalho, ou na rua, ou dentro do ônibus, ou no hospital, ou em outro ambiente qualquer. Levanta a mão e diga, Pastor Luiz, eu quero começar uma vida nova, eu quero seguir a verdade de Deus. Levante a mão. Vai, levanta a mão. Levanta a mão, rapaz. Levanta a mão, irmã. Vou esperar. Vai levantar a mão ou não vai? Ou vai ficar aí sentado nesse sofá aí, olhando aqui para minha cara e não vai levantar a mão? Cria coragem, rapaz, levanta essa mão. Vai, levanta a mão junto comigo. Aí, muito bem, parabéns. Eu vou orar por você. Depois da oração, vai aparecer na tela um site. Você vai clicar nesse site, vai buscar uma igreja adventista do 7º dia, mais perto da sua casa, vai até lá, diga que você é meu convidado, fala assim, o pastor Luiz Gonçalves me convidou para vir aqui. Aí o pastor ou os irmãos da igreja vão te receber com muito carinho e vão ajudar você nessa decisão que você acaba de tomar. Combinado? Vamos então com a mão levantada, abaixa não, levanta a mão, e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, nesse momento, essa pessoa levanta a mão, tomando a decisão de conhecer melhor a verdade, de andar na verdade e de seguir os teus planos. Ajuda essa pessoa a começar uma vida nova. Ajuda essa pessoa a nascer de novo. Eu a entrego nas tuas mãos agora.
Que o Espírito Santo esteja no coração dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí está aparecendo o site, clica lá e faça uma visita para nós, tá bom? Forte abraço, nos vemos no próximo tema, se Deus quiser.